Olá, eu sou o Dr. Leandro Figueiredo, criador da técnica de Figueiredo. Eu ensino cirurgiões a tratarem lesões complexas e extensas perdas cutâneas sem a necessidade de área doadora para enxertos e retalhos. Essa técnica teve todo um caminho científico percorrido, inicialmente através de simpósios regionais e depois através dos grandes congressos brasileiros de ortopedia e cirurgia da mão. Em 2017 foi publicado na Revista Brasileira de Ortopedia. Portanto, estamos tratando de uma técnica cientificamente comprovada. Ainda mais importante do que isso é o fato de que centenas de cirurgiões têm utilizado a técnica há pelo menos 10 anos, com resultados espetaculares e homogêneos, beneficiando milhares de pacientes. O objetivo de todo cirurgião, assim como o meu, é obter um resultado funcional e estético para esse tipo de lesão. A parte estética me chama muito a atenção e me incomoda o fato de ter que lançar mão de uma área doadora íntegra para tratar a área lesionada. Quando eu tinha 7 a 8 anos de idade, eu perdi um tio num acidente de carro. Nesse mesmo veículo, no banco de trás, estava meu primo e ele teve uma lesão extensa em antebraço. Foi conduzido pelo socorro para um grande hospital de Salvador, onde foi tratado, e ele precisou usar um retalho abdominal para a cobertura da lesão do antebraço e um enxerto da coxa para a cobertura da área doadora do retalho. Sob o ponto de vista funcional, ele ficou completamente recuperado. Só que sob o ponto de vista estético, ele não ficou satisfeito, principalmente do ponto de vista dele. Na ocasião, ele não se sentia nem um pouco à vontade em mostrar aquelas lesões. Por isso, muito me marcou a época que a gente brincava no clube, na piscina do clube, e ele estava sempre de manga comprida, de bermuda longa, e de forma nenhuma ele aceitava ficar como a gente, de sunga, transitando da piscina para o campo de futebol e tudo. Ele estava sempre coberto, ele procurava sempre cobrir as suas cicatrizes. Então, para um resultado completo, a gente precisa sim focar na parte funcional, que é a função do cirurgião de mão, mas sem perder essa noção de estética. Porque em determinado momento, na determinada faixa etária e o local da lesão, a parte estética pode comprometer muito mais sob o ponto de vista psicológico, que foi o que aconteceu na infância e na adolescência do meu primo. Obviamente, não foi esse o episódio que me fez optar por medicina ou a especialidade de cirurgia de mão. Mas durante toda a minha formação em ortopedia e cirurgia de mão, toda vez que eu me deparava com o tratamento de grandes lesões, sendo utilizados uma área doadora para retalhos ou enxerto, vinham flashes dessa situação que eu referi para vocês, sobretudo porque me marcou muito. Foi uma época da nossa infância onde tudo aquilo que eu relatei para vocês não saiu da minha cabeça. Então foi extremamente marcante, o que me fez a ter uma preocupação estética tão grande quanto a minha preocupação na recuperação funcional de cada paciente. Pelo fato de coordenar uma equipe de cirurgia da mão, que atua tanto em hospitais públicos quanto privados, que são referências para grandes traumas e acidentes de trabalho, tivemos a oportunidade de observar o resultado de diferentes técnicas microcirúrgicas para tratamento de lesões cutâneas. Também ficou nítido de que lesões onde foi possível a cicatrização por segunda intenção, os resultados funcionais e estéticos eram muito melhores. Levando em consideração 3 importantes princípios da medicina, que são: primeiro, não prejudique para depois ajudar se for possível. Atue sempre que possível no foco da lesão. E o terceiro princípio é que a cicatrização por segunda intenção é tida como a melhor de todas sob o ponto de vista funcional e estético, já que é feito pelo próprio organismo, guardando as características daquele local. Quando eu inicio uma cirurgia incisando uma área doadora íntegra, eu entendo, assim eu percebo, que estou primeiro prejudicando e que eu somente estarei ajudando se tudo der certo daí para frente.
Se, por exemplo, eu tiver uma complicação com o retalho ou uma necrose do retalho, eu apenas prejudiquei a área doadora e a área receptora. Quando eu transfiro tecido de uma área doadora para a área receptora, eu estou transferindo também as características da área doadora, como coloração, formato e crescimento de pelo, e não estarei permitindo a cicatrização por segunda intenção. Da mesma forma, estarei atuando à distância e não onde eu deveria ter o foco de atuação, que é exatamente na lesão original. Em dado momento, um paciente foi atendido no pronto-socorro pela equipe de cirurgia geral por conta de um acidente de trabalho que levou à lesão da polpa digital do dedo indicador e lesão concomitante do leito ungueal com perda ungueal. Esse paciente foi submetido à anestesia local no pronto-socorro, limpeza cirúrgica da lesão e realizado curativo. A ideia inicial era fazer o tratamento dessa lesão com curativos seriados. Durante as trocas de curativo, havia grande aderência da gaze na lesão, sangramento e dor. O paciente referia muita dor naquilo ali, durante as trocas de curativo. De maneira que o cirurgião me chamou para poder fazer uma avaliação junto com ele e determinar o tratamento dali para frente, qual seria o melhor tratamento. Observei a lesão do leito ungueal e a perda da unha e resolvemos que deveríamos fazer a sutura do leito, a proteção do leito e um retalho de avanço para cobrir a polpa digital, já que era uma lesão reversa. Fizemos a solicitação ao operador de saúde e acontece eventualmente de demora nesses procedimentos. Diante disso, eu optei por levar ao centro cirúrgico e já fazer a reparação do leito e a proteção com a prótese. Nós não temos no nosso meio a prótese de Suanço, então a gente faz isso cortando o plástico de soro estéreo, posicionando no formato da unha sobre o leito ungueal, que protege a sutura do leito. Nesse dia eu fiz a opção de deixar o plástico mais longo e virei o plástico sobre a lesão do dedo da polpa digital e suturei nos bordos íntegros da lesão, na intenção de que a troca de curativo não fosse tão dolorida como era antes e que também não houvesse tanta aderência da gaze durante essas trocas. 2 dias depois eu fui fazer o primeiro curativo. Fiz a troca de curativo e o paciente me referiu o seguinte: doutor, desde o meu acidente esses foram os únicos 2 dias que eu não tive dor. E agora na hora do curativo também não tive dor, a gaze não aderiu à minha ferida e eu não senti nada. Eu queria te fazer um pedido. Será que eu poderia passar, hoje é sexta-feira, será que eu poderia passar o final de semana em casa, já que eu estou internado aqui há tanto tempo? Diante do aspecto do dedo, sem sinais infecciosos, sem edema, e pelo fato do paciente também ter ficado tanto tempo no hospital, eu permiti que ele fosse embora na sexta-feira, desde que ele não fizesse troca de curativo, não sujasse, não molhasse o curativo e retornasse na segunda-feira. Na segunda-feira o paciente retornou ao consultório e fizemos o curativo. Ele não havia sentido dor durante o final de semana, o curativo não aderiu e não havia também sinais inflamatórios no dedo, nem edema. Sob o plástico, um tecido serossanguinolento ocupava todo o espaço da lesão e dessa maneira optamos por refazer o curativo diante do fato de que o plano não tinha liberado a cirurgia ainda e pedir para que ele voltasse na sexta-feira. E assim ele fez. Para casa, manteve o curativo seco, sem troca de curativo. Na sexta-feira, quando ele retornou, o mesmo aspecto, a única diferença é que o líquido serossanguinolento já dava lugar a um tecido de granulação em amadurecimento. Dessa maneira, optamos por fazer os curativos semanais. Então, ele retornou na próxima semana no consultório, fizemos o curativo e esse tecido de granulação já começava a mudar a coloração. Já aparecia um tecido de fibrina amarelado, já começava a surgir, que ficou muito mais evidente na 3ª semana, onde esse tecido amarelado de fibrina já era permeado por tecidos de granulação, só que no formato da polpa digital. Normalmente a gente retira essa prótese na 6ª semana e assim foi feito.
retiramos a prótese que que protegia a sutura do leito e também toda a prótese que estava protegendo a lesão na polpa digital. O tecido de granulação é um tecido maduro e já no formato anatômico do dedo. A partir daí a gente fez curativos com óleo de girassol, de maneira que em 2 semanas estava completamente epitelizado, com as características próprias daquele local e o formato anatômico da polpa digital, do dedo indicador. Dessa forma, entendemos que o organismo, quando protegido, ele pode realizar sim a cicatrização por segunda intenção, mesmo em situações onde há uma perda maior, onde as lesões são mais profundas. As lesões de ponta de dedo são muito comuns no nosso dia a dia aqui, no pronto-socorro desses grandes hospitais, tanto público quanto privado. Eu passei a aplicar a técnica com a cobertura do plástico em lesões de polpa de dedo, em todo paciente que eu entendia que ser colaborativo, capaz de obedecer os retornos semanais, não fazer a troca de curativo, cuidar do seu curativo, não sujar, enfim. De tal maneira que em pouquíssimo tempo tinha uma casuística muito grande. E eu pude observar que os resultados eram muito homogêneos, inclusive no tempo. Para as lesões de polpa digital, a prótese era mantida entre 6 e 8 semanas, e quando retirava, entre 1 e 2 semanas, a epitelização era completa. Diante dessa observação, eu fiz o seguinte questionamento. Bom, pelo que parece aí, pelo que se apresenta, basta a proteção e aguardar o tempo de cicatrização por segunda intenção. Será que esse mesmo princípio serve para quando acontecer exposição de estruturas nobres, como tendão, osso e nervo? E aí começamos a fazer também lesões mais proximais no dedo, com exposição de tendão flexor e cobertura com plástico, e para nossa surpresa o princípio funcionou da mesma forma e as etapas de cicatrização apenas demoraram um pouco mais para se darem por completo, até a epitelização. Mas a estrutura nobre exposta ficou absolutamente viável e a granulação e a cicatrização se deu por completo. Começamos a fazer lesões mais proximais em palma da mão, sempre em região volar dos dedos e palma da mão, que a gente sabia que era uma cicatrização melhor e mais rápida. E o mesmo aconteceu. A única diferença era o tempo. Você conferia a proteção através da prótese e as etapas de cicatrização se davam de forma homogênea, porém exigia mais tempo de acordo com o grau e profundidade daquela lesão. Mas o organismo completava todo o processo de cicatrização até a sua epitelização. A partir da observação desses resultados tão homogêneos e tão reais, começamos a fazer em dorso da mão, lesões em antebraço e lesões em membros inferiores. A cicatrização se dava sempre de maneira muito satisfatória, desde que a partir do momento que o organismo estava protegido. A gente não conseguia fazer isso antes porque o tempo que o organismo precisava para fazer a sua cicatrização era inviável, pois as estruturas expostas morriam em 24, 48 horas ali. E com essa proteção não, a partir do momento que o organismo encontrava-se protegido, as estruturas expostas também estavam protegidas e o organismo tinha tempo suficiente para fazer a cicatrização por segunda intenção. Diante disso, estava lançado o princípio da técnica de Figueiredo para o tratamento das extensas perdas cutâneas, proteção do organismo enquanto ele mesmo faz o seu processo de cicatrização por segunda intenção. Qual seria o melhor dos mundos para o tratamento das extensas perdas cutâneas? Que o organismo conseguisse restabelecer função e estética como se a lesão não tivesse acontecido. Eu tenho convicção de que descobri um princípio que leva a esse caminho, proteção ao organismo enquanto ele consegue fazer a sua própria regeneração, guardando as características do local lesionado, com a mínima intervenção por parte do cirurgião. Até esse momento, acreditávamos que a única forma de tratamento era através de transferência tecidual de uma área doadora
para uma área receptora. Mas agora estamos diante de um novo caminho, mais fisiológico, menos intervencionista e mais reprodutível, onde o maior número de cirurgiões podem ser capacitados e, por consequência, o maior número de pacientes beneficiados com essa nova técnica. A medicina continua em constante evolução e, diante do fato de que temos um grande número de cirurgiões em várias partes do mundo utilizando a técnica de Figueiredo para tratamento de extensas lesões e obtendo resultados fantásticos e homogêneos, chegou o momento de compartilhar de forma mais ampla essa técnica para que mais colegas possam percorrer esse caminho e avançarmos ainda mais nessa direção. Além dos benefícios funcionais e estéticos proporcionados pela técnica de Figueiredo, ela promove economia, sobretudo para a rede pública, em se tratando de pacientes do Sistema Único de Saúde. Isso porque, para pequenas lesões após a aplicação da técnica, o paciente tem alta no mesmo dia. Para grandes lesões, a média de internação é de 7 dias, período em que o paciente é submetido a antibiótico-terapia venosa. Poucos pacientes ou pacientes selecionados permanecem em antibiótico-terapia via oral após a alta. Após a aplicação da técnica de Figueiredo, tornam-se dispensáveis os debridamentos cirúrgicos seriados, os curativos de alto custo de pressão negativa e também a oxigenoterapia hiperbárica. Após a alta hospitalar, o tratamento do paciente é realizado em domicílio, com ele em contato com a sua família. Os curativos são feitos a cada 7 dias, utilizando gás e atadura de Crepom. Além disso, na maioria das vezes, o paciente pode usar o membro que está em tratamento enquanto há regeneração tecidual sob a prótese. Dadas as facilidades da aplicação da técnica de Figueiredo, agora podemos corrigir um dos grandes problemas do território brasileiro, que é a grande desproporção entre a quantidade de pacientes lesionados e a disponibilidade de tratamento especializado, o que acarreta sequelas funcionais e até amputações que agora podem ser evitadas. Então, se você quiser saber mais sobre o avanço da técnica pelo Brasil, siga-me nas redes sociais que estarei disponibilizando diariamente novos conteúdos. E se gostou, curta e compartilhe, porque dessa forma nos ajuda a alcançar o maior número de pessoas. Deixarei disponíveis os links na descrição desse vídeo. Forte abraço e até a próxima.